No Muda Mundo Tamo Junto de hoje, eu tenho o prazer de receber uma jovem professora de Ouro Verde do Oeste, no Paraná, a Jéssica Cristina Pereira da Silva, mas ela já me disse, todo mundo me conhece como professora Jéssica Cristina. Jéssica, que prazer te receber, muito obrigada. Obrigada a você, Cris, pelo convite. Quando eu conversei com a Secretaria de Educação de Ouro Verde, eu disse, eu quero professores, né, que tenham iniciativas inovadoras, que tenham práticas criativas, né, ou que tenham reflexões que possam ser compartilhadas, porque a gente está nessa série de entrevistas tentando trazer as experiências mais diversas de vários lugares para lembrar o professor que ele não está sozinho, que tem mais professores no Brasil inteiro passando por essas dificuldades, né? E aí me falaram, não, a professora Jéssica Cristina é uma professora que tem histórias para serem compartilhadas. Aí eu fui dar uma olhadinha, Jéssica, ela já tem rede social e tal. Aí eu olhei no Instagram e Jéssica, quase 80 mil seguidores. Pois então, eu gosto. Quando a gente fala que a pessoa se reinventou, que é youtuber, tu já era, né? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Então, vou começar contando como que eu miguei para as redes sociais, né? Eu estudo ainda na UTFPR, eu curso licenciatura em matemática, e nós tínhamos uma disciplina de um professor que era sobre tecnologia na educação. E esse professor, todos os semestres, ele propõe aos alunos a iniciativa de criar um blog e você começar a falar, ele dá as temáticas e toda semana você faz uma postagem. E é um jeito do professor apresentar para nós esse uso da tecnologia, né? Na verdade, eu nunca tinha postado nada em blog, não conhecia, então foi assim que eu comecei para essa disciplina da universidade. Aí concluí a disciplina e tomei gosto, né, pelo negócio. E eu sempre fui uma professora que gosta de compartilhar, né? Estava sempre compartilhando ideias com as minhas colegas, principalmente quem estava começando, eu sempre fui muito criativa, então acho que isso me dava fugiu a palavra assim, mas a criatividade me ajuda a criar novos recursos para a sala, trazer novidade, enfim. Aí eu pensei, acho que eu posso ajudar alguém, porque hoje eu vejo assim, os professores, grande parte do planejamento, de novas ideias, de novos projetos, ele busca se basear em algum lugar. E hoje é a internet, né? Então, eu vejo assim que muitas professoras, eu vou trabalhar formas, eu vou trabalhar cores, vai lá e busca uma ideia na internet. E eu era uma dessas professoras, né? Me inspirava em muitas pessoas. Falei, também tenho ideias para compartilhar. Então, foi isso. Comecei a compartilhar ideias, mas eu, assim, eu sou uma pessoa simples, eu nunca almejei vida de influencer, esse tipo de coisa. Eu tenho vergonha de aparecer na câmera. Então, esse negócio de gravar stories e tudo mais, eu fico muito nervosa, não coloco a minha cara assim, sempre, sabe? E aí eu comecei e fui ajudando professoras que estavam começando, fui conhecendo muita gente, e eu sempre fiz alguns jogos para a sala, sabe? Sempre trabalhei com essa metodologia de jogos. E eu comecei a postar meus jogos e todo mundo queria molde, queria arquivo. E eu fui procurar como digitalizar esses arquivos para compartilhar. Então, assim, eu nunca foi esse meu objetivo, ganhar seguidores. Eu sempre quis compartilhar um pouquinho da minha sala para ajudar professores que estavam começando. E eu, na verdade, ainda me surpreendo de ter tanta gente no meu Instagram, no meu Facebook, tantos acessos, assim, as pessoas utilizam um arquivo que eu crio com muito carinho tudo que eu coloco, tudo eu compartilho de graça, nunca cobrei, porque eu faço para ajudar. Para mim, se eu crio um material bom para minha sala de aula, quanto mais salas de aula esse recurso atingir, mais alunos vão ser beneficiados. Então, esse foi o objetivo do meu blog, eu sigo com ele,
E eu fico muito, assim, agradecida quando as pessoas me mandam. Ah, tô usando tal coisa, tal. Fiz tal jogo, usei tal dicas, funcionou muito bem. E é isso. Essa é a minha motivação de compartilhar minhas vivências na sala de aula. Então, esse número de seguidores é um resultado natural de um trabalho feito com muito amor, muito carinho. Eu dei uma olhada no teu Instagram e tudo é bonitinho, né, Jéssica? Assim, se é um número cortadinho, ele é bem feito, a gente vê que tem carinho no que está feito ali. Isso é muito legal. Mas você estava me dizendo um pouquinho antes da gente começar a gravar que a pandemia, tu é professora de educação infantil, né, dos pequenininhos. E tu estava me dizendo que a pandemia foi assim como para muita gente, para todos nós, mas para ti especialmente foi um baque, né? Foi uma coisa assim, um balde de água gelada, bem gelada. Como é que foi esse início? Como é que tu superaste essa questão de estar longe dos teus alunos e longe dessas coisinhas bonitinhas, pequenininhas, que é mais difícil ainda, né? Pois é. Acho que nenhum professor se imaginou nessa situação. Então, só que desde o início, assim, logo nas primeiras semanas, eu me preocupei em dar um suporte, né? Foi demorado, assim, as orientações foram chegando aos poucos. Então, logo nas primeiras semanas, na verdade, estava todo mundo perdido buscando soluções. E, em particular, a nossa instituição, o nosso CMEI, a gente tem uma equipe muito boa lá. E logo no início a gente pensou, a gente precisa dar um suporte para essas crianças. Estamos sem aula? Estamos sem aula. O que a gente vai fazer? A gente pensou nisso em mandar algumas tarefas. Então, a gente tirou 15 dias de férias. E nesses 15 dias, a gente amadureceu já essa ideia de suporte para as crianças. Por quê? Nós estávamos sem aula presencial e as aulas online ainda não tinham sido regulamentadas. Então, logo de início, a gente pensou em criar um kit para mandar para casa, para as crianças nesse período ter com que brincar, manusear. No começo era mais o intuito de brincar, então foi enviado massinha, foi enviado bolinha, barbante, vários objetos assim para distrair as crianças, na verdade, porque elas não podiam sair, né? E depois veio as orientações pedagógicas. E quando chegou essas orientações para a gente, dessas aulas online, a gente já estava meio caminho andado, porque os materiais a gente já estava mandando, né? E aí a gente começou. Tá, preciso atender o aluno da mesma forma que eu atendi em sala. Preciso conseguir atender esses alunos 100%. E como garantir que eu vou conseguir atender todos os alunos 100%? Então, a gente bolou um kit pedagógico e todas as atividades que eram elaboradas eram baseadas nesse kit pedagógico. Então, a gente antecipava o planejamento. Para as próximas 4 semanas eu vou usar barbante, cola. Que na nossa instituição, a gente foge, assim, do papel, né? Vamos supor, a gente usa papel 1, 2 vezes na semana. Aquelas atividades mecânicas de só ficar colorindo é uma coisa que não acontece na nossa instituição. A gente dá prioridade para outras atividades que desenvolvem outras habilidades, atividades mais significativas. Como eu já falei, trabalho muito com jogos. Então, a gente preparou muita coisa legal e enviou para casa. Porque, assim, a gente sabe que tem pais que têm filhos mais velhos na escola, tem material. Mas tem pais que só tem aquela criança que está ali no CMEI. Não é toda a família que tem lápis de cor em casa, giz de cera, massinha. Então, se a gente vai cobrar isso do pai, se a gente quer que vamos fazer tal atividade, a gente vai precisar de tal e tal material. Então, a gente pensou, preciso dar o suporte. Então, nós enviamos esses kits. E junto com esses kits, nós enviamos também livros. A cada semana a gente foi tendo uma nova ideia e foi aprimorando. Então, a gente enviou livros, a gente fez muitas atividades baseadas na leitura. E a leitura é uma coisa que está presente, assim, todos os dias na minha sala de aula. E eu tentei manter nas aulas online. Então, alguns vídeos de contação de história eu gravei, outros vídeos eu peguei já
gravado. E, se eu não me engano, nosso quarto kit foi bem especial. Porque com o passar dos dias e dos meses, alguns pais voltaram a trabalhar e a gente viu que caiu essa resposta dos pais, né? Foi caindo, é natural. E aí a gente falou, não, a gente precisa voltar a chamar a atenção desses pais. Então, a gente preparou com todo carinho um pacotinho de amor para enviar para casa. Era, teoricamente, um presente, né? Então, nesse presente, estava todos os joguinhos lá dentro, uma cartinha, uma foto da nossa turma. Principalmente os pequenininhos, eu percebi em alguns vídeos, eles não lembravam mais o nome dos coleguinhas da turma. Então, nós fizemos chamada de vídeo, mandei fotinha da turma com o nome de cada aluno para o pai trabalhar com ele. Nós fizemos ações também do Dia da Árvore. Então, foi um longo período tentando, toda semana, buscar uma forma de chamar a atenção da família e manter esse elo. Porque, na verdade, esse foi um ano que a gente, mais do que nunca, precisou dessa resposta da família, né? E na nossa instituição, foi muito bom o retorno dos pais. Muito bom. Vocês trabalham, dá uma ideia para a gente, esse e-mail de vocês trabalha com que tipo de público, em que região da cidade fica, qual é a situação das crianças, é diversa? Então, o nosso CEMEI, ele está em um município bem pequeno. Eu não moro em Ouro Verde, então me perdoem se eu estiver falando besteira, mas eu acho que tem em torno de 6.000 habitantes e só tem um CEMEI. Então, é uma comunidade bem pequena e nós tínhamos 184 alunos. Então, todos os alunos receberam material, alguns pais que não tinham celular para receber o planejamento, nós enviamos impresso. Teve um ponto, assim, que foi bem fácil para a gente, para manter o contato com as famílias, porque essa questão do grupo do WhatsApp, a gente já tinha. Por quê? Durante um bom tempo, a gente está tentando mostrar, já faz alguns anos que a gente está tentando mostrar para as famílias o trabalho pedagógico que é feito no CEMEI. E ainda tem muitas famílias que vêm com aquela ideia que ainda é um lugar de apenas deixar a criança para o pai trabalhar, né? Infelizmente, isso vem da cultura do assistencialismo, a educação infantil, essa cultura de assistencialismo. Então, já faz muito tempo que mudou isso, mas algumas pessoas ainda mantêm esse pensamento. Então, já faz alguns anos que a gente usa esse grupo do WhatsApp para compartilhar nossas práticas pedagógicas, e os pais, eles amam essa proximidade, né? Então, nós já tínhamos esse contato com os pais, só que a gente teve que ampliar. A gente foi para o YouTube, a gente foi para o Facebook, a gente foi para o Instagram, a gente foi em todas as plataformas possíveis. Onde o pai falava, é mais fácil para mim em tal canal. Então, a gente vai lá, a gente se adaptou. Agora vocês estão retornando as aulas, ainda retorna de forma online? Como é que vai ser? Como é que está o planejamento? Eu sei que está muito difícil de a gente planejar assim muito, né? Mas assim, qual é o caminho que vocês vão seguir a partir de agora, 2021? E o que fica de aprendizado? Já é mais fácil essa retomada? Não. Para mim, particularmente, está sendo mais difícil que o ano passado. Por quê? Porque nós começamos o ano presencial, né? Então, a gente teve tempo de conhecer a família, de conhecer a criança conheceu a instituição, conheceu os coleguinhas. Por exemplo, os alunos da minha turma esse ano, eu não conheço. Não conheço os alunos, eles não me conhecem, eles não têm nenhum vínculo comigo. A família não me conhece. Então, esse trabalho de aproximar a família da professora, da escola, vai ser bem mais intenso, porque a gente vai ter que fazer tudo isso virtual, né? Então, e assim,
a gente já combinou, vamos continuar mandando os kits, esse material, a gravação de vídeo, todas as nossas atividades, a gente elaborava a atividade e a gente mostrava como fazer, né? Porque só o texto ali ficava muito vago. Isso, então o desafio esse ano é maior exatamente por esse período inicial, que foi o estabelecimento do vínculo, que aconteceu de forma presencial, e agora não vai ser assim, né? Então... Sim, exatamente. Esse ano nós não temos esse início presencial. Então, a gente já está se planejando para enviar esses kits, esse material, só que a gente tem mais um obstáculo, né? O ano passado, a gente recebeu os materiais, a gente sabe que a escola pública, nós não temos tantos recursos disponíveis, questão de papelaria e tudo mais, e o ano passado a gente recebeu os materiais normalmente, e foi com esses materiais que a família mandou, muita coisa veio da Secretaria da Educação, e muitas coisas a gente guarda de anos anteriores, então a gente usou muita coisa do nosso estoque, porque nunca foi feito tanto material concreto, porque toda semana a gente usava pelo menos 2 jogos, 2 materiais prontos, que é só o pai pegar e usar com a criança, né? Fica bem mais fácil para ele realizar a atividade. Então, esse ano a gente tem mais um obstáculo, que muitos pais estão reclamando de ter que comprar esses materiais, porque na cabeça deles não vai usar, né? Então, agora a gente está tendo todo um trabalho de explicar para a família o motivo de levar a lista de material. A lista de material, inclusive, foi reduzida. Os itens que a gente recebeu o ano passado não foi usado, parte foi devolvido e parte foi tirada da lista desse ano. Então, além de não começar com esse presencial, ainda nós vamos começar com menos recursos do ano passado. Então, nesse momento, entra toda aquela questão de reciclar, tudo que a gente pode guardar de caixa de ovo, tampinha, garrafa e tudo mais, a gente guarda, a gente recicla, a gente cria jogos e é isso. Mais um aprendizado, né? E eu estou te ouvindo, Jéssica, estou vendo assim várias questões que são importantes, né? Que estão relacionadas à própria sustentabilidade, ou seja, de rever um pouco a lista dos materiais, a possibilidade de reutilizar, de reciclar, né? Tomara que isso fique, né? Tu referiste muito o trabalho em equipe, né, que vocês fizeram na CEMEI, que vocês fazem, isso é super importante. Que outros reflexões e legados tu achas que ficam e que não poderão ser esquecidos mesmo depois de todo mundo vacinado, né, e a gente voltar ao presencial? Essa pandemia está nos ensinando muita coisa. O que tu acha que fica de tudo isso, assim, como ponto positivo? Eu acho que o principal, assim, que fica de lição para mim, é o quanto o auxílio da família é importante, né? Então, para mim, assim, mais do que nunca, eu me vi, assim, refém mesmo, porque os meus alunos são crianças com 4 anos, então eles não realizam as atividades sozinhos, eles não têm condições de assistir um vídeo sozinho, então essa criança necessita da intervenção de um adulto. Então, eu sempre prezei ser muito próxima da família, então eu sou uma professora que preza essa questão de laço com a comunidade, né? Inclusive, eu já realizei vários projetos em que eu convido pessoas da comunidade, convido algum pai para realizar algum projeto conosco em sala. Então, eu sempre busquei trazer a família para conhecer realmente como é nosso trabalho e participar. Então, mais do que nunca, eu vi o quanto isso é importante, porque essas famílias já estavam, assim, familiarizadas com a nossa instituição, familiarizadas com o meu trabalho, e elas colaboraram. Entende? Então, foi assim, eu sei que teve muito empenho da instituição em manter esses pais
manter o interesse dos pais também em fazer as tarefas, porque a educação infantil não é obrigatória, né? Mas nós também colocamos a questão do desenvolvimento da criança, né? Porque é um ano todo sem aula, essa criança, ela tem uma perca de conteúdos. Então, para mim, ficou o quanto esse papel da família é fundamental para nos auxiliar no trabalho, né? Então, muitas vezes, essas ações, que foi um ano que a gente precisou fazer muita ação para chamar a família. Então, para mim, essa é uma lição que vai ficar. O quanto eu preciso aproximar essa família da escola, tá sempre inserindo, não que eu já fazia esse trabalho, mas mais do que nunca eu vi o quanto eu preciso da família, né? E tomara que fique, né, esse vínculo, porque com certeza a família junto com a escola, o resultado da educação é muito melhor. Jéssica, agora me conta uma coisa, por que tu escolheste ser professora? Desde pequenininha tu queria ser professora? Da onde surgiu isso na tua vida? Então, essa é uma pergunta, assim, desde criança, sempre gostei de brincar, de ensinar alguma coisa, né? Isso é uma coisa que veio comigo. E eu tive também uma professora que ela me marcou muito. O nome dela é Edna. Ela já era muito idosa quando ela me deu aula, se eu não me engano, ela me deu aula no 2º, 3º e 4º ano. Então, tive aula 3 anos com essa professora. E ela já tinha 64 anos nessa época. Ela já era uma professora que já poderia estar aposentada. Então, ela era o poço da experiência. E essa professora, ela marcou a minha vida, sabe? Ela marcou a minha vida em questão de exemplo, em questão de... Ela era muito sensível, ela conhecia cada aluno, e eu era de uma comunidade pobre, eu morava em Curitiba nessa época, eu era de uma escola que era bem perto da favela mesmo, então tinha muita criança carente, nossa comunidade era acho que 80% de criança carente, e eu ficava apaixonada em ver a forma que essa professora tratava os alunos com respeito, com igualdade, o quanto ela se esforçava para para igualar, sabe? Para todas as crianças conseguir aprender da mesma forma, para todas as crianças receber a mesma atenção. E a gente também tinha alguns alunos de inclusão na minha sala. E, para mim, tudo que aquela professora fazia em sala, ela estava me dando um exemplo de humanidade, a sensibilidade dela, a bondade, o quanto ela era paciente. Eu sempre fui aquela criança que acabava tudo rápido, sabe? E antes dessa professora, não teve nenhum professor que soube me realocar, procurar uma ocupação para mim me sentir útil em sala, sabe? Eu cheguei em um momento que a escola, para mim, ela não era um lugar atraente. Por quê? Eu aprendia rápido e aí eu não tinha mais interesse, sabe? E essa professora, ela sempre dava um jeitinho de me desafiar, de me ocupar. Ela me ensinou a corrigir caderno. Eu lembro quando eu estava na 4ª série, ela me deixava ajudar ela a corrigir caderno, anotar lá quem fez tarefa, quem não fez tarefa. E eu acho que ela já estava me preparando para a sala de aula. Essa aqui é a verdade, né? Professora Edna. E aí eu cresci, eu sempre participei de tudo na escola, então eu já tinha esse gosto por tudo que era da área da educação. E eu cresci, fiz formação de docentes, e eu sou apaixonada pela educação infantil, mas eu também sou apaixonada pela área das exatas, né? E eu, muito influenciada pela minha família e pelos meus professores, eu prestei vestibular só para engenharia, né? Então, eu falei, não vou ser professora, vou ser engenheira. Fiz vários vestibulares, acabei, fui aprovada e eu tinha que escolher qual universidade para onde eu ia, que na minha cidade não tinha nenhuma universidade, eu morava em Cianorte. Eu sou natural de Cianorte, inclusive. Então, eu falei, para onde eu vou? Aí, escolhi vir para Toledo. Eu vim para Toledo cursar engenharia eletrônica.
E nesses 4 anos que eu fiz anterior de formação de docente, eu me encontrei, falar a verdade, no estágio. Eu sentia que ali, nossa, eu me sentia muito bem, eu me sentia em casa, eu fiz 2 anos de estágio, então todos os projetos que eu participei foi com muito carinho, com muito amor mesmo, mas eu resolvi ser engenheira, né? Então eu vim para Toledo, para o TFPE, cursar engenharia eletrônica, e lá eu descobri que eu estava no lugar errado, né? Mas minha família queria que eu fosse engenheira, então eu insisti. Todo semestre eles insistiam comigo. Só que chegou um momento que eu falava, gente, eu sinto falta da sala de aula, eu sinto falta das crianças, isso aqui não é para mim, porque eu sentava, ficava o dia todo no computador programando, eu gostava, mas não me preenchia, sabe? Aí eu falei para o meu pai, ó, pai, eu não aguento mais, sinto falta da sala de aula e eu sinto que a minha vocação não é essa, vou fazer um concurso para professor. Eu fiz e fui chamada em 18 dias, foi muito rápido, assim, foi até um choque para meu pai, né? Porque ele falou, vai, faz, né? Faz. Aí, troquei de curso, assumi o concurso, sou professora desde 2016 e hoje eu me sinto realizada. Não virei engenheira, mas eu sou professora e eu sou muito mais feliz hoje em sala, fazendo o que eu gosto. Eu me sinto útil, me sinto criativa, sinto que eu coloco amor em tudo que eu faço e eu não faria outra escolha. Com certeza eu escolhi certo. E com certeza, Jéssica, vão ter muitas crianças que daqui a alguns anos vão dizer eu sou professor, né? Ou eu estou bem e faço o que eu gosto, porque eu tive um exemplo em sala de aula de uma professora que era criativa, que prestava atenção em mim, que cuidava, que me respeitava. E essa possibilidade de transformar a vida, gente, não tem dinheiro que pague, né, Jéssica? Exatamente. E para mim, isso é incrível, assim, porque eu, Jéssica, hoje eu tenho 27 anos, e assim, eu me pego em algumas ações, assim, que eu lembro exatamente como a minha professora fazia, né? E eu falo que eu quero proporcionar para minhas crianças experiências significativas. É o que eu tento todos os dias na minha sala de aula. Porque o que eu lembro da minha sala de aula principalmente são as experiências que foram significativas. Eu tenho uma massinha que eu faço até hoje com as minhas crianças, que eu aprendi na escola, né? E uma massinha de suco, uma de sabonete, papel reciclado. Então, esse concreto que marcou, e é isso que eu quero para os meus alunos, proporcionar experiências que vão marcar e que eles vão levar para a vida, né? E o que eu me recordo, principalmente dessa professora, é o quanto eu me sentia acolhida em casa, na sala de aula. Então, não é como se eu estivesse em um lugar estranho, não. Era uma extensão da minha casa. Eu me sentia confortável, eu me sentia acolhida e me sentia segura. E isso, para mim, eu tenho como lema da minha sala de aula. Então, em primeiro lugar, é o quê? Eu penso assim, meu aluno, ele tem que estar em um lugar que ele gosta de estar, né? Ele gosta de estar. Porque eu penso assim, imagine você passar 4 horas com uma pessoa que você não gosta, em um lugar que você não se sente acolhido, em um lugar que você não se sente seguro. Então, eu faço ao máximo, a minha sala é projetada para acolher essas crianças, eu quero que eles amem estar ali, sabe? E é isso que acontece, eles amam estar ali. Todo dia, quando eles chegam com aquele olhinho brilhando, prof, cheguei e tal. Então, é para isso que eu organizo minha sala de aula, né? Até eu estava essa semana conversando com uma professora a respeito decoração de sala, que todo mundo fala muito, começo do ano e tal. E já faz um tempo que eu comecei a ressignificar essa questão de decorar a sala, né? Porque, para mim, tudo que você coloca na sala tem que ter um significado para aquela criança. E vai ter muito mais significado se ela te ajudou a construir, se ela viu você colocando lá,
sabe? Então, eu quero, assim, começar o ano com o essencial na minha sala. E é assim que eu começo. E ao longo do ano, a gente vai construindo juntos o nosso ambiente. E gente, quem não experimentou ainda precisa experimentar, porque vocês vão ver as crianças, o comportamento das crianças em uma sala pronta e o comportamento das crianças em uma sala que elas ajudaram a construir é completamente diferente. Isso é uma lição de vida. Isso vale para tudo, né, Jéssica? Tudo aquilo em que a gente se compromete, que a gente se envolve, a gente ajuda a cuidar, a gente respeita, né? Jéssica, eu espero que tu mude, transforme muitas vidas. Fico muito feliz de conversar com uma jovem professora, né, tão consciente, tão comprometida. Fica a dica para quem quiser dar uma olhada, não só professores, mas pais também, avós, né? Sigam e curtam as páginas nas redes sociais da Prof. Jéssica Cristina, tudo junto, né? Isso. Ali tem muita atividade legal, né? E quero te agradecer muito a participação aqui com a gente. Se Deus quiser, eu vou ao Ouro Verde, né? Assim que for possível, o projeto Muda Mundo vai acontecer em Ouro Verde presencialmente. E aí eu faço questão que a gente encontre e que eu possa ver os pequenininhos também de perto. E o nosso CMEI, esse ano de pandemia, né? O nosso grupo é um grupo muito unido, é um grupo onde tem cada pessoa contribui de uma forma. E quando você for conhecer nosso CMEI, você vai ver. Esse ano a gente teve. A gente fez algumas coisas que a gente não conseguiria junto com as crianças, né? A gente tem um projeto muito bonito, que é da pintura dos muros do nosso CMEI, pensando em deixar o ambiente mais alegre. A gente deu início a esse projeto com as crianças, né? E acabamos finalizando sozinhas por conta da pandemia, não tinha mais alunos para participar, né? Mas ficou muito bonito, o nosso CMEI está passando por uma reforma, e no nosso CMEI nós temos também, a gente tem horta, a gente tem muito verde, é um lugar com muito espaço para fazer atividades ao ar livre, enfim, você vai adorar conhecer o nosso CMEI. Com certeza. Jéssica, muito obrigada, querida. Um beijo. Beijo, até mais.